Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Radar. Hoje, uma quarta-feira. Nós temos um tempo nublado aqui em São Paulo. Deixa eu ver quantos graus. 23 graus. Agradeço a sua audiência. Espero entregar sempre conteúdo de valor. Eu geralmente, queridos, começo o trabalho aqui prestigiando os nossos amigos do YouTube. E eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Deixe o like se gostou, isso é muito importante. E se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, juntos até os 126 mil pontos, tem só o Telegram, ou você entrar na base e no Telegram também tem as duas possibilidades. E logo, logo chegaremos a 19 mil inscritos, é uma responsabilidade muito grande. Como a Top Traders tem uma linguagem dura, direta, real, é o número real da renda variável aqui, esse é um número bem expressivo, né? Então, fico muito feliz e agradeço o seu engajamento diário. Então, eu vou prestigiar a galera aqui do YouTube. E aí, vamos em frente, firmes na luta. Antônio Santos, Mestre Wagner. Pessoal, atue na área de comentários, isso é muito importante. Pelos seus cuidadosos estudos de fluxos estrangeiros, estão comprando a rodo nossa bolsa. Geralmente, eles começam pelas blue chips, viu, Antônio? Aí ele pede PetroRio, Gerdau e Vale para já. Então vamos colocar aqui na tela Prio 3. PetroRio. Quando eu vejo um gráfico bem maluco assim, eu gosto de olhar em duas plataformas se ele está correto. E tá, né? Olha, eu no momento, Antônio, eu particularmente, eu tô mais focado em ativos que estão montando fundo. Atuar em PetroRio seria você se posicionar numa empresa para seguir tendência, né? Eu acho que tem bom potencial, mas ela é mais suscetível a uma correção, se tiver alguma queda do minério. Então, eu teria estopado pela mínima de hoje, que foi 26,86. Eu falei sobre isso, acho que recentemente, sobre a PetroRio, então é o que eu penso. Eu acho que tem ativos mais descontados. A Gerdau, GGBR4, saiu o balanço, né? Eu coloquei nos grupos de Telegram, inclusive, também no Informe Cenário, agora há pouco. O ativo chegou a trabalhar num patamar bem mais alto, agora está caindo 1%. Mas está com um movimento altista aqui, uma simetria em V comprida, 28,60. Acho que ela tende a valorizar-se. Buscar no mínimo 21,23, onde ela cumpre plenamente essa simetria que aparece no gráfico diário. E a Vale é uma das ações que... Vamos aproveitar de fazer os estudos dos ativos fixos aqui. Ó. Eu vou começar por Ambev e eu chego na Vale. Então, falando de Ambev primeiro. Deve subir a ladeira, né? Está com... Se não cumpriu, ó, 15,72, 15,71. Cumpriu a simetria em V, mas tem mais espaço para subir. Nós temos um fundo duplo. É um ativo para bater renda fixa. Eu acho que é uma opção melhor que PetroRio, por exemplo. B3, SA3. Eu sempre comento que é uma ação difícil de operar, mas nesse patamar eu penso que é uma oportunidade de aquisição, de compra. BBS3 nem se fala, né? Se o mercado se animar rapidinho, ela vem para 32,37 e rapidinho é menos de uma semana, né? A mesma leitura que eu tenho para Bradesco. Hoje, digamos assim que no bom sentido, o bom balanço, queridos, de Santander contaminou o setor bancário, digamos assim, né? Então, a gente tem Bradesco, está subindo 3%, parece que não está subindo nada, né? Por quê? Porque um gráfico foi rasgado aqui para baixo. Aí temos a Itaúsa, uma ótima oportunidade de entrada, na minha visão, bem pertinho do fundo, com sinal positivo. Então, os bancos, eles são capazes de subir em 2, 3, 5% facilmente, né? Pela sua volatilidade, que está acima da média. Então aqui um Aramis subindo hoje, deve vir aos 25, 26 reais ainda essa semana. E Santander reagindo bem ao balanço. Santander quase sempre tem no Brasil um resultado surpreendentemente positivo. E eu vejo o alvo a 41, 42 reais num prazo de alguns pregões, aí talvez umas 2 semanas.
E FNC reagindo bem, já acima do 10,135. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a mínima recente, 9761. Então está aqui marcada, né, a mínima recente. E na minha visão, a tendência é que venha a 10,855 aqui em cima. E se o mercado, por exemplo, hoje $8,55. Se o petróleo, o petróleo, tá vendo aqui? Se hoje o mercado fechar firme, 2, 3% de alta no IFNC, e amanhã romper a média de 21, até sexta busca esse patamar, o que seria fantástico, né? Aí temos IMAT, que é o índice de materiais. Tá derrapando, só que tem um alargamento. A ideia é que o alargamento traga o preço aqui em cima. Ou pelo menos a 5921 no curto prazo, onde cumpre 5921, uma simetria em V. Perfeito? Aí temos o IMOB, queridos, aqui. IMOB é as ações do setor imobiliário. Eu acho que hoje, né, indubitavelmente, setor imobiliário, varejo e tecnologia são os mais descontados. Então, IMOB tentando marcar fundo aqui. E aí nós temos Small 11, que é o índice de Small Caps, né? Uma raríssima oportunidade de fazer dinheiro de uma forma passiva. Você não precisa, nesse caso, montar uma carteira de Small Caps, né? Só que, lembrando que tá... Eu frequento um clube de tiro ali no Jardim Anália Franco, né? Muita gente sabe qual é. Então, ó, formando... tudo bem, tem sombra inferior, mas a ideia é do Arami, né? E tem uma pessoa lá no clube que é um grande investidor, tal, e que faz posições, assim, ou é EWZ, ou BOVA 11, ou Small 11, ou China 11, ou vende dólar, ou compra índice. E ele, de sexta pra cá, né, ele gosta de pegar a rally, está enchendo o carrinho do Small 11. Ele falou, professor, assim, a ideia dele, né? Eu acho possível, apesar de parecer loucura, vender Small 11 perto aqui de 150 reais na virada do ano, né? Então, assim, se você... Só que Small 11, geralmente o pessoal trabalha de uma forma um pouco mais alavancada, é o mais share. Então, você dividir 150 por 117,80... Você está falando em 27%, mas geralmente o pessoal trabalha com algum grau de alavancagem, né? Então, 2 para 1, tal. Então, as corretoras oferecem essa margem para o BOVA 11 também. Algumas, né? Então, você pode estar falando, na cabeça dele, aí ele pode ganhar 50% se ele tiver alavancado vezes 2, né? É uma ideia. É um grande investidor, uma das pessoas que eu troco ideia, que eu respeito. Porque eu, pessoal, além de trocar ideia com vocês que são maravilhosos, que são alunos, por isso que a gente está abrindo muita comunicação no Instagram, participe. Hoje mesmo a gente perguntou o que o pessoal achava da privatização da Petrobras, está dando muito engajamento. Então, como eu digo, né, o professor Wagner Caetano é o amigo do investidor que caminha ao seu lado. Eu não quero tirar de você corretagem, eu não quero te vender livro, eu não vendo sala, eu não vendo sinais, né? A gente não faz nada disso. Então, a única coisa que a gente faz é unificar os grupos quando a gente entrega um resultado muito forte, e a mesma coisa a imersão, né, que é o que faz a roda girar, mas sem nenhuma pretensão de... né, capitalista, digamos assim, é para manter a roda girando mesmo, né? Para manter uma equipe de alta performance, software, hardware, espaço físico. Então, é um investidor que eu respeito, eu troco ideia com muitas pessoas e me chamou a atenção essa ideia dele se expor ao Small 11. Aí nós temos aqui a Petrobras, né? A Petrobras eu vejo com upside menor quando comparado ao setor de varejo, de vestuário, por exemplo. Mas uma situação interessante. Em relação à Vale, vocês sabem que eu prefiro a exposição a CSN Mineração e a Gerdau, né? Mas vejo com bons olhos também. O minério parou no tempo e ela continua. E China 11 está buscando o topo anterior. A gente falou em lucro, em realização de lucro aqui em cima. Acho que nós acertamos o movimento.
Houve um rompimento falso de toda essa região de resistência aqui, né? Marcada em junho, julho. E aí tem a carteira desafios, né? Cury é um ativo de fluxo, já está reagindo bem. Cara, com o mercado a 120 mil pontos, por exemplo, o Cury pode buscar R$ 9,00. 126 mil pontos, R$ 10,00. Melk é a mesma coisa, né? Pode subir forte se o mercado realmente marcar fundo. Local Web idem, ó, um primeiro sinal de melhora, a tal Local Web já dispara, mas ainda vejo com oportunidades todas elas e Gerdau também. Aí juros, dólar, índice. Eu vou fazer juros, depois eu faço dólar, Ibov, Ibova11 mini índice. Os juros é muito importante, né? Por exemplo, nós temos esse sinal no diário, teve 2 dias de alta. Só que em nenhum momento essa estrela cadente foi anulada. Então, eu ainda acredito que os juros possam tocar a média de 21 aqui, ou o topo anterior a 10,610. Ah, professor, mas o Copom vai subir juros, tal. Mas isso é amplamente já conhecido e o mercado tem ciência, queridos. Ok? Então eu atendi o Antônio, vamos falar agora sobre os pedidos do nosso querido amigo Paulo, César Paulo, que é de Brasília. Olá, Wagner, peço análise de Cezan, Ultrapar e CSN A3, perfeito. Essa última vira uma compra e depois devolve tudo, é um ativo de fluxo também, né? Muito ligado ao Ibov, tem um beta muito ligado ao Ibov. Pode dizer por que Délios e Minas estarem tão contrários em relação a Gerdau? É que Gerdau tem maior exposição a aços longos e também Estados Unidos e Canadá. E por lá as coisas andam muito bem. Então vamos fazer Cosan, Ultrapar, CSN. A Ultrapar é um ativo complexo para trabalhar, né? Quem está nos nossos grupos fechados aí há mais tempo sabe que nós já tivemos ela em carteira mais de uma vez e que não é mole trabalhar com Ultrapar, né? É aquela velha história, uma coisa é comprar R$20, uma coisa é comprar 13, ainda mais com a barra de ignição. Está acima do fundo anterior, que é o 13,44, eu vejo como oportunidade. CSN A3, eu volto a dizer, eu prefiro a CSN Mineração, eu acho que é uma exposição mais explosiva. Só que ela está montando um arame de fundo, né? Então, é aquela velha história. CSN a 50, eu não acho que é compra, eu acho cara. 25 você está comprando com 50% de desconto, né? Então eu vejo como um bom negócio. Ativos podem disparar se o mercado realmente alinhar os astros aí. E aí a gente tem Cosan. É um ativo também, é aquela velha história. Uma coisa é comprar 27, outra coisa é comprar 20. Então eu vejo sim como oportunidade, é um ativo que deve seguir o fluxo. Deixa eu ver se saiu alguma coisa mais relevante aqui no broadcast, pessoal, em relação à votação da PEC, principalmente. Tá falando muito dos balanços, né, da Gerdau, dados do IBGE, de desemprego, então é isso. Então, é o que eu penso aí sobre a CSN. E a Cosan e a Ultrapar. E pessoal, detonem na área de comentários. Sem dó que eu mato no peito. Eu respondo, cito o seu nome. Sempre com o maior prazer, porque o nosso lema aqui é trabalho. O Alexandre Teixeira, seja bem-vindo, Alexandre. Ele pede INEP 4 e RP MG3. Então tá aqui na tela a Inepar. É um ativo que tem um ombro, cabeça a ombro invertido, então eu vejo como oportunidade de compra. E tem a Manguinhos, que tem uma liquidez menor, essa daqui eu não entraria, viu? Eu acho que uma liquidez muito baixa, tal. Eu prefiro entrar numa opção, de repente de Petro e Vale, no momento corretivo, do que em Manguinhos. Sendo sincero, apesar de não estar operando opção no momento. Aí tem o nosso amigo Carlos Flá, sempre colaborando gentilmente aqui com o canal. Professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, Carlos. Será que a queda de hoje é IPCA? Eu acredito que não é só IPCA. Eu acho que era numa parte do dia, depois quando começou a enrolar a votação da PEC dos precatórios, começou a precificar também. Final de semana eu estive lendo bastante, como sempre, li inúmeras matérias e gostaria de ouvir sua opinião. Vamos lá, maior prazer. Vamos aos assuntos. Li bastante que existe uma pressão muito grande para barrar a PEC dos precatórios. Isso é fato, né? A oposição já começou ontem e a oposição querendo acenar para o mercado. É cada uma, né?
é o rabo mordendo o cachorro, né? E que essa pressão seria dos bancos, talvez. Pois os bancos compraram muito precatórios, as matérias que li dizem também que os bancos não querem reforma do IR, como também está, eu concordo. E que, inclusive, segundo o que eu li, o mercado estaria colocando pressão negativa como forma de recado. Eu não sei não se a PEC do IR não vai ficar para ano que vem, se... né? PEC dos precatórios, a própria reforma, a PEC dos precatórios, não, vai ser votada, mas a reforma administrativa e tributária parece que vai enrolar tal, e são reformas tão mal conduzidas, talvez o mercado até suba se elas saírem da pauta, vai saber. Desde que surgiram essas reformas que começaram as discussões, nossa bolsa desabou. É verdade, então o que eu comentei pode fazer sentido, né? Se as matérias estiverem corretas, não seria o caso da CVM investigar se existe algo arquitetado por um bloco para criar o caos? Seria, mas não acredito que o fará, né? Sobre o IPCA, de fato veio péssimo, mas não acho que é o ponto principal para derrubar o índice, uma vez que esse dado faz com que os juros subam e juros altos geram mais valor para bancos, mas aí diminui consumo também, né? Aumenta a inadimplência, acredito que a inflação comece a desacelerar gradativamente. Seria fantástico isso. Ações de varejo poderiam duplicar de preço em questão de 2, 3 meses. O mercado já colocou no preço a inflação, o Banco Central, na minha opinião, irá aumentar o controle sobre a inflação, dólar para baixo. Com a chuva de final de ano, a pressão irá diminuir. A crise hídrica já diminuiu, né? Você vê que não se fala tanto na mídia. Quem mais pesou no IPCA foi energia, fato, como o minério se manteve num patamar contido, não impactou positivamente. Na minha opinião, já está tudo no preço, que não está algo que possa estar sendo arquitetado. Terceira via. Terceira via pode fazer preço para cima, não está no radar. Eu falei sobre isso hoje. Então, um grande abraço à nossa família Top Trader, saúde e paz a todos. Obrigado aí pela presença do Marcel, ele agradeceu a Cash 3, maravilha. Sabrina, professor do céu, estava reclamando semana passada que a bolsa não passava de 112, rindo de nervoso. O negócio está complicado, só que tem que manter as posições com serenidade e tal, que quando explodir, quem não tiver entrado no barco não vai entrar, porque vai ficar esperando voltar, a hora que vê, subiu 10 mil pontos. O WebBill falando do áudio vazado do Esteves, eu acho que fez preço já, né? Mas realmente procuraram lá o Mansueto, eu particularmente, Wagner Caetano, eu acho o Mansueto melhor que o Guedes. Umas 150 mil vezes, mais ou menos. Eu acho que a gente tem grandes nomes, Henrique Meirelles, Mansueto Almeida, e temos também o Armínio Fraga. Mas se eu, por exemplo, se eu fosse o presidente, se ele aceitasse o meu ministro da Economia, ele seria o Mansueto Almeida. Então poderia cair no primeiro momento, mas depois acho que o mercado subiria, rasgaria as máximas, iria para cima o Mansueto. Eu gosto do Marcos Lisboa... Mas o meu ministro da Economia seria o Mansueto Almeida ou o Armínio Fraga, entre os dois ali. Porque outro dia eu comentei sobre o Armínio Fraga, seriam as minhas duas preferências. Os institucionais estão mãos de alface, um fundo vai estopando o outro e vai caindo, né? Boa sorte para as operações. Como professor com sua experiência, consegue se controlar emocionalmente para evitar a síndrome de mão de alface? Marcel, muito simples. Obrigado aí, Web pelo like. Eu acho que o primeiro passo é não colocar na bolsa uma grana que não pode estar lá. Jamais dinheiro de empréstimo, seja de agiota, em um empréstimo propriamente dito, cheque especial, colegas de trabalho, família, ou uma grana sua de herança do imóvel que você mora, do teu carro. Se fala um monte de besteira aí na bolsa, que vendeu carro para não sei o que lá. Quando eu vendo imóvel, eu ponho na bolsa e vice-versa. Eu não tenho só imóvel, todo mundo sabe que é normal eu transitar entre mercado imobiliário e bolsa. Isso é uma coisa. Tomar cuidado com o tamanho de posição e seguir em frente, né? Basicamente é isso. E vamos ver, o Carlos, ele colocou um racional aqui para nós novamente, vamos acompanhar. Professor, tudo ótimo, esse mercado está muito complicado, embora devemos trabalhar sempre com manejo de risco, no meu caso, especialmente estou trabalhando com mini contrato para cada 10 mil reais, embora dentro de uma margem segura, estou desconfortável porque o mercado está patético. Por isso que o nosso PL é 6, do S&P é 25. Né? Irritante, estou no mercado faz 20 anos e não me lembro de um mercado tão complexo. Eu só lembro quando o Ike Batista, o maior bandido que já atua no nosso mercado, ele dominava ali as cotações de umas 5, 6 empresas do Grupo X. MMX, OGX, né, empresa de navio, de energia e tal. Mas fora essa época que o bandido Ike Batista fazia isso, eu não me lembro também de uma situação tão complexa.
Lógico que não somos a economia americana, mas também não somos a Venezuela. Não existe racional, não existe fundamento que demonstre que estamos onde deveríamos estar. Figuras gráficas, padrões, fluxos e afins, nada mostra que deveríamos estar onde estamos na bolsa. Estrangeiros estão comprando e compram as recordes. Eles acham que está descontado e quando subir eles vão fazer médio para cima e o negócio explode e os fundos vão ter que ir atrás, na minha opinião. Isso faz acreditar que estou muito longe para vender, que talvez preciso contar com a virada de chave para partes institucionais para o mercado andar, sem dúvida nenhuma. O institucional tem que começar a entrar na compra também. Professor, qual o seu estudo ou análise sobre institucionais? Será que novembro de fato será o mês de virada de chave? Historicamente, na sua grande maioria, a bolsa decola tal. Seja sempre bem-vindo, eu acho que é isso. Os institucionais pode ser começar a precificar uma queda dos juros longos, ou uma terceira via, ou os próprios balanços, né? Burro com asa. Caríssimo Wagner, tudo certo? Tudo numa eventual aprovação da reforma PEX, com esse contexto de juros e dólar altos, que setores recomendaria nós estudássemos? Eu acho que varejo e mercado imobiliário são os mais descontados. Se você acredita que os juros vão continuar subindo, como eu acredito, fique ligado nos bancos. Primeiro pivô de alta em BBS3, Sambitube. Eu acho que banco realmente são as oportunidades, são algumas delas, né? Os bancos estão cobrando taxa acima de 30% ao ano. Para mim não será surpresa o lucro recordes esse ano, sem dúvida, né? Eu acho que os grandes bancos, até os médios, são ótimas oportunidades. Tanto que a gente está em Santander, na carteira ouro que é pública. Miguel Oliveira, fala Wagner, beleza? São poucos com coragem de assumir opinião nessas horas complicadas. Além de você, nós, Bo Williams, também acredita nos 127 mil pontos. Eu não sabia. Segundo o Ficub do 120 minutos, talvez vamos fazer um teste do fundo entre 104 e 103 para decolar. Obrigado por compartilhar e vamos em frente. Legal. Então eu fiz todos os estudos aqui. O que eu vou fazer agora? Falar de balanços, né? Eu separei algumas ações aqui que tiveram os seus balanços divulgados. Santander a gente já comentou, né? Eu vou falar de Marfrig. Marfrig já é uma ação em tendência, né? Eu acho que essas correções geram oportunidades, está reagindo bem. Parece uma simetria em V que vai trazer o preço aos R$28 de novo. Aí nós temos a GetNet. Eu não anotei aqui, mas tem VEG também. Vou falar da VEG 3. A Home é a minha preferência no setor industrial, mas a VEG parece formar um triângulo aqui para estourar. Mas é ativo perto de topo, não é o que eu procuro no momento, mas para quem segue tendência é interessante sim. A gente tem aqui a GET11 e a GET3, né? Vamos ver em relação a volume como é que elas estão. Vamos ver como é que está o volume aqui. Nesse caso eu prefiro... um volume forte também na GET11 e na GET3. É um setor muito complexo, tem concorrência. Por exemplo, pessoal, para quem... Por exemplo, a gente viu a Manguinhos. Eu prefiro minha posição em GET do que em Manguinhos, por exemplo. Mas, né, eu acho que está mais para compra do que para venda, mas... Não está em nenhuma das carteiras, então não está dentre as minhas preferências. Falando de ativos norte-americanos, a gente acompanha o mercado externo também. A gente tem aqui GM, né? Ativo em tendência, uma doideira dessa, eu vejo como oportunidade de compra. Nós temos a Boeing, também saiu o balanço. Não é um setor, por exemplo, que eu gosto, vocês sabem disso, tanto aqui quanto fora, mas está cumprindo aqui um topo duplo, uma simetria em V, a 206,53. Então, para quem procurava um desconto em Boeing, está aí. Aí saiu também Coca-Cola, já fez parte de carteira internacional nossa recentemente.
subindo forte aqui. Nesse caso eu já tenho um raciocínio contrário. Se eu tivesse Coca-Cola, talvez eu realizaria uma parte do lucro, posicionaria stop abaixo das mínimas. E tem McDonald's. Hoje eu tô com vontade. Hoje eu fui pra academia 6h20. Treinei até às 7h40, 7h50. Eu vou pro Muay Thai à noite. E aí, depois eu fiz algumas coisas do trabalho, tal, passei numa obra, fui pra natação. Será que eu não, quando eu como no McDonald's, eu peço aqueles 2 lanches lá e um suco ou uma água. Eu não como a batata, nem milkshake e tal. Então talvez eu possa hoje comer um lanchinho lá no Mac. Minha filha que adora. Então o McDonald's subindo bem. Provavelmente aqui um gap de fuga para testar $250 nos próximos dias. Então tá feito aí os balanços, legal. O que falta fazer agora? Fiz carteira de desafios, falta fazer esses ativos aqui que comumente... Acho que eu vou lá no McDonald's, vou editar o vídeo e tal, vou tomar um lanche. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês, alguma coisa. A minha equipe deixou o post aqui para eu colocar lá, não, ficou maravilhoso. Deixa eu só avisar a minha equipe aqui. Estou terminando a gravação para o YouTube. Já vou postar, ficou ótimo. Minha equipe maravilhosa aí, sempre atenta e caminhando ao meu lado. Então, o minério ele estacionou, né? O minério ele deu uma parada no feriado chinês e ele continua aí no feriado. Eu queria mandar um abraço também. Ontem eu estive no Shopping Plaza Sul, em São Paulo, e eu encontrei um casal de alunos que seguem o meu trabalho, gostam do meu trabalho. Paramos, eu fui ao cinema com a minha família, assisti o tal do Rom Bugado. E um grande abraço. Eu acabei não perguntando o nome, nós conversamos sobre outros assuntos, mas um grande abraço, muito sucesso. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Em Bolsa de Xangai, movimento de correção, mas talvez um ombro, cabeça, ombro invertido velado aqui. Nenhuma mudança significativa. A Bolsa do Japão deve testar esse topo. Aí nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Testou o topo anterior e média de 21. Daqui para baixo pode cair forte. Daqui para cima, como corrigiu, né, topo anterior e média, seria o caminho mais natural, um espaço legal para subir. E aí nós temos o petróleo corrigindo, pode vir até a média ou corrigir no tempo, tanto em Londres quanto em Nova York, que não muda a tendência do petróleo, pelo menos longe disso no curto prazo. Eu vejo com bons olhos essa queda. Eu acho que a gente pode considerar que acertamos, né? Essa movimentação de correção. Houve um engolfo, um retorno na média de 21 e LTA e topo anterior. Daqui para baixo, cumprir-se-á uma simetria em A1,509. Né? Aqui é uma LTA e média, pode iniciar aqui um movimento de recuperação. E nós temos o DXY, né? Hoje o nosso dólar está descolado do DXY, mas eu não acredito num fundo arredondado no DXY, mas sim um repique para testar essa LTA. Lembrando que reagiu sobre uma região de topo anterior. E nós temos aí, depois de quase uma renovação de máxima histórica, uma pequena correção no... né, ontem caiu... Não, na verdade subiu. O câmbio é vermelho, hoje está subindo também. Então talvez uma correção no tempo aqui no índice Nasdaq. E S&P, máxima histórica na veia, foi sendo renovada. E no mínimo aqui a gente espera uma correção no tempo, para aproximação de média, aquele processo que vocês já conhecem. E a gente tem um teste aqui no Dow Jones que contempla as 30 maiores empresas americanas. 35.631, está no topo anterior, correção normal, longe de média. Aí temos o VIX, né? O VIX repica aqui, mas não acredito numa figura autista que traga o VIX para cima, que derrube bolsas, por exemplo. E tem o EWZ, que tem sim o martelo acionado, né? A máxima dele é 34,44. Hoje, como o dólar, ele é inversamente proporcional ao dólar, como o dólar está subindo, ele sobe pouco, mas eu vejo no mínimo um espaço aqui para cumprir a simetria em V a 33,40. Aí nós teremos bolsa do Reino Unido a seguir. Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Né, a bolsa do Reino Unido no semanal está devagar e sempre aqui subindo
tranquilamente, a Bolsa da França também com espaço para subir, Eurostock 50 também, ó, o índice DAX. Né, o índice DAX com uma simetria em V no semanal, isso deve sustentar as cotações, na minha humilde visão, com algumas correções ao longo do tempo. E nós temos Ibovespa em dólares, com o martelo acionado também a 19,037, e o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, está abaixo do topo anterior a 18,56, então a tendência é estressar aqui a média de 21. Aí o milho fechou o gap e não reagiu, eu não estou muito empolgado no milho não. Se tiver algum sinal a gente compartilha, mas por enquanto nada muito interessante. Então eu fiz a carteira desafios, vamos falar da carteira ouro. Pessoal, a carteira ouro são ativos em sua maioria descontados e de fluxo, então Porto Belo deixando o padrão de fundo que é o Arami se assim fechar. São verdadeiras piadas nesse patamar, né? SAPR11 é piada 19, PETs a 19,31 também, talvez montando aqui uma formação de fundo de fato. Sambi11 eu comentei. Semin, para mim, é o ativo de siderurgia mais descontado. Né? Se o mercado realmente começar a subir, vocês vão falar, caramba, eu poderia ter comprado Semin a 5,86, é o meu pensamento. Né? A JHSF, uma loucura, 5,32, muito descontada, e Grendene armando aqui na minha visão o rompimento de toda essa região para buscar uns R$13 nas próximas semanas. Rail é uma loucura, uma piada 16 também, assim como é Natura a 40,20, todas elas ótimas oportunidades. E Rani corrigindo, né? Seria interessante ficar acima do 6,61, mas também dando oportunidade para quem não se posicionou neste ativo. Aí a última carteira aqui, Imersão Pocket, né? Vocês percebem que reage forte, né? Tá subindo 3%, parece que não está subindo nada. Talvez uma rara oportunidade de comprar a YDU, que é 21,72, a BKBR3 prepara aqui uma figura autista, né, que vai ser acionada se houver rompimento de 7,71, pode trazer o ativo a R$10 de uma forma relativamente rápida. Rapt 4 é ouro, né, loucura piada a R$11, assim como é uma loucura uma piada Gemate a 7,60. A Smart Fit fez um movimento forte, corrigiu, eu acho que abre oportunidade técnica, inclusive para quem não se posicionou, porque ela está reagindo, negando a barra de ontem, e Santos Brasil nesse valor, eu acho que é uma oportunidade histórica para quem não se posicionou, assim como é aos R$9 em CXSE3. Soja 3 para mim é a melhor opção do setor, uma ideia aqui de mastro bandeira sendo desenhada. Daí, queridos, voltando, eu falei sobre juros, né? Sobre o dólar nós temos uma venda, o nosso médio está 5,623, 5,622 por ali. O alvo está um 5,447, eu acho possível, apesar da alta de hoje, é uma simetria em A. Né? Tudo bem, tem média de 21 e 2 LTAs para perder, mas o objetivo mínimo aqui da operação está aqui embaixo. E se nós estudarmos um gráfico de 30 minutos, realmente cumpriu uma simetria em A menor aqui no 5,543. E agora vamos ver, se formar aquela história do topo mais baixo que o anterior, reforça a nossa leitura de uma correção. Aí nós temos o Ibov, né? Tá na região aqui dos 108, rompeu 107,520, não rompeu 108,180, precisa fazê-lo e também levar a média de 5. Vejam só, pessoal, nos dias 20 do 10, depois 21 do 10, 22 do 10, 25, ontem e hoje, a média de 5 segurou o preço. Então precisa romper os 108, 180, a média de 5, aí a compra, na minha visão, se ela não volta ao comando, ela começa a dar as cartas de novo, pelo menos inicia esse tipo de movimento. E a média de 5 é a chave também no MOVA 11, assim como o 103,97, precisa romper. Hoje, quando o mercado estava lá embaixo, na região de 107,200, 107,300, eu falei em compra e falei que iria parecer loucura, mas talvez o mercado se aproximasse de 10 mil pontos ainda hoje. Precisa romper 108,845 e posteriormente 109,170. Qual foi a máxima de hoje? 109,175. Então é exatamente esse fundo anterior.
Caiu minha garrafinha de água, mas ainda bem que ela está vazia, que eu fui colocar ali no porta-copos sem olhar. Então, o que fez o ativo ontem? Rompimento falso de 107,160, o eixo do W 108,165. Como nós temos um W aqui, eu acredito que essa correção ela seja oportunidade e que o ativo realmente que ele cumpra, que ele materialize. Se não for hoje, amanhã a busca pelo 110,340. Tava pensando no McDonald's aqui, acho que eu vou comer comida mesmo, eu vou até a padaria ali. Não vou comer lanche agora não. Depois que eu editar. Então é isso, né? Tem votação da PEC e de repente impulsiona. E qual que é o grande lance? Se romper 10,340, a próxima parada é 113,135. Se romper 116,060 tem gap para puxar preço. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscreverem no canal e atue na área de comentários. O professor Wagner Caetano é um amigo do investidor, a Top Traders e a casa do investidor. Aqui você é bem-vindo, tem o seu espaço para se expressar, opinião, pedir ativo ou tirar alguma dúvida, por mais simples que ela seja, você é tratado com muito respeito. Um grande abraço a todos, valeu!